Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia de papel, de tinta, ou a digital aí no seu tablet, no seu smartphone, ou mesmo participar conosco da leitura pelo telão da Nova Versão Internacional, que eu vou ler de 2 Crônicas, capítulo 31, versículos 20 a 21. Versículos 20 e 21 de 2 Crônicas 31, na Nova Versão Internacional, NVI. O texto diz assim: não importa qual versão que você tenha, se você quiser acompanhar na mesma versão, está no telão, se você não tiver NVI. Para aqueles que não sabem, a Bíblia, ela tem uma mesma tradução, João Ferreira de Almeida, mas ela tem versões, né? Porque o vossa mercê de séculos atrás se tornou vós mercê, que se tornou você e que hoje é ser. Então, você abriu? Então ótimo, vamos ler. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. Eu quero falar a você nessa noite que prosperidade tem causa. Tem muita gente indo para as igrejas esperando que a prosperidade caia do céu, literalmente, por uma palavra profética de um suposto homem de Deus, mulher de Deus, que cheio do Espírito Santo, recebe uma revelação e sai determinando a bênção sobre todo aquele que ouve e participa daquele culto. Isso é a bênção cair do céu. Mas bênção, prosperidade tem causa. Aliás, a ciência de muitos cientistas que insistem que Deus não existe, nada mais faz do que servir ao propósito de confirmar a existência de Deus. Porque muito antes de certas leis da física, por exemplo, a palavra de Deus já registrava princípios e valores que depois vieram se tornar leis da física. Alguém descobriu aquilo que Deus já tinha dito. Por exemplo, quem se lembra de quem foi Nicolau Copérnico? Conta isso aqui. Jesus. Eu acho que alguém levantou a mão muito baixa, eu não vi. Só quem lembra, levanta bem alto o braço para mim. Quem foi Nicolau Copérnico, Beto? Que a Terra era redonda. A Terra girava em torno do Sol. Muito bem. E daí veio a ideia de que a Terra era redonda, não é? Mas no livro de Isaías, profeta do Senhor, 600 anos antes de Jesus Cristo, já dizia assim: e Deus se assenta na redondeza da terra. Que coisa linda, né? A Bíblia não se propõe ser um livro de ciência, mas há tanta coisa lá, e que a ciência comprova a existência de Deus por aquilo que já foi dito lá, muitos séculos, milênios antes, não é? A ciência diz assim, lei da física, toda ação corresponde a... Isso todo mundo sabe, porque todo mundo já apanhou dos pais, né? Alguém já tomou pelo menos um peteleco do papai e da mamãe aí. Diz assim, a lei da física, toda ação corresponde a uma reação de intensidade igual, mas sentido contrário.
E a explicação é: sabe por que dói a sua mão quando você dá um soco na parede? Porque a parede dá um soco de volta na sua mão. Mas como é que a parede dá um soco de volta na minha mão? A lei da física. Ela não precisa socar, ela só precisa ser mais rígida e forte e firme do que a minha mão. E quando eu empreendo uma força naquela direção, eu vou receber o impacto dessa força no sentido contrário na minha mão, por isso que dói. Mas a Bíblia já dizia muito mais tempo: tudo que o homem semear, isso colherá. É a lei da retribuição. Então, a ciência, ela se presta a cumprir, sim, um propósito de Deus em abençoar a nós, mas também de revelar Deus e confirmar a existência de Deus. Mas a prosperidade, ela não cai do céu assim, não. Ela tem que obedecer a esta lei estabelecida por Deus, que é a lei da recompensa. Prosperidade é consequência. Prosperidade não é algo que cai do céu meramente. Prosperidade tem causa. E quando eu falo prosperidade, o que vem na nossa mente é alguém ganhando muito dinheiro, ou gente ganhando dinheiro, ou gente ganhando bastante dinheiro. Vai falar de dinheiro, é ou não é? Falou de prosperidade, está falando de dinheiro. Pronto, já sei que lá vem um pastor pregar sobre dinheiro. Olha, todos nós já tivemos a oportunidade de trazer nossas ofertas e dízimos, e não vai acontecer mais nesse culto. Então, falar sobre prosperidade agora, nunca haveria possibilidade de alguém dizer que o pastor pregou uma mensagem para fazer as pessoas levarem dinheiro lá na frente. Não é verdade? Então, prosperidade sempre nos faz pensar isso em dinheiro, porque dinheiro nos remete à ideia de poder para a realização de coisas boas. É assim ou não é? Se você acha que não, pode dar todo o teu dinheiro para mim. Vou fazer um monte de coisa boa com ele. Não é isso? Dinheiro nos leva à ideia de coisas boas que a gente pode fazer, não é? Prosperidade, entretanto, dentro desse contexto de visão materialista ou material das coisas, não necessariamente é consequência da mão poderosa de Deus para abençoar a pessoa, o crente. Porque dentro desse contexto, o diabo também tem poder para fazer a pessoa ganhar dinheiro, para fazer a pessoa ganhar ou construir, amealhar riquezas materiais, conseguir posição na sociedade, projeção na sociedade, fazendo aquilo que é diferente do que Deus aprova, do que Deus se agrada, do que Deus é honrado. A palavra de Deus diz que todas as coisas que existem foram criadas por Deus, mas tudo está sob o domínio do maligno. O mundo inteiro, diz a palavra de Deus, está sob o domínio do maligno. Se ele está dominando sobre tudo, sobre o mundo inteiro, ele está dominando sobre também o dinheiro. Ele está dominando sobre o poder de influência para mudar o rumo das coisas em meio à sociedade. Mas quando a gente fala de prosperidade à luz da palavra de Deus, esta e somente esta é verdadeiramente prosperidade. Porque a ideia de prosperidade é muito maior do que meramente a gente pensar em alguém que ganhou muito dinheiro ou que está ganhando dinheiro. Prosperidade à luz da palavra de Deus é uma riqueza que também se expressa na realidade material, nas questões materiais que afetam a vida do ser humano, mas que vem acompanhada de paz, quem sabe, equilíbrio e satisfação. Uma pessoa que tem dinheiro, que humanamente falando tem prosperidade, ganhou dinheiro, está ganhando dinheiro, mas não tem paz, isso não pode ser prosperidade. Ela tem projeção e uma posição na sociedade mais elevada, mas não tem equilíbrio
em meio a situações adversas, quando acontece alguma coisa, quem sabe até uma tragédia, ela se desespera. Já foi no sepultamento de alguém, e chegando lá, você encontrou os parentes mais próximos, talvez a esposa, os filhos, desesperados, porque aquele ente querido morreu? Desespero é falta de esperança. Mas quem tem verdadeira prosperidade tem equilíbrio, porque Jesus disse: no mundo vocês também terão aflições, mas tenham bom ânimo, vocês terão equilíbrio, o Espírito Santo estará em vocês. Paz, equilíbrio e satisfação, porque tem gente que quanto mais ganha, mais quer, mais quer, mais quer, e é uma contumácia em ter mais, um desespero para continuar tendo, vira um vício de poder, e não vai ter satisfação nunca. E a palavra de Deus nos ensina que, tendo que comer e o que investir, que a gente fique satisfeito, a gente fique feliz, porque é Deus que cuida de nós. De que adianta ter poder material, social, projeção, e não ter paz, equilíbrio e satisfação. Houve um camarada na Bíblia chamado Acais. Acais fora o pai desse rei Ezequias. Acais que quis ter tudo isso, ele quis ter essa riqueza, ele quis ser um rei rico, ele quis ser um rei de projeção, ele quis que o reino dele fosse o reino, que ele fosse o rei, mas ele estava disposto a qualquer coisa para isso. E a história dele foi muito triste, o fim dele foi muito triste. Mas agora, o que está sendo dito nesse texto que lemos, de 2 Crônicas 31, é a respeito do filho dele, Ezequias, que, diferente do seu pai Acais, diz o texto que ele trabalhou de todo o coração, buscando o seu Deus, e por isso prosperou. Por causa disso, prosperou. Nós vivemos, amados, num sistema que rege a sociedade, ditando regras e modos de se tornar próspero, mas desprovido de verdade, que são os princípios e valores estabelecidos por Deus para que nós, os homens e as mulheres, sejamos abençoados e verdadeiramente prósperos em todas as áreas da nossa vida. Esse sistema que rege a sociedade, que está aí, ensina ou induz as pessoas a crerem que não tem outro jeito senão seguir o rumo estabelecido por ele, pois lutar contra ele, buscar fazer diferente do que ele dita, do que ele normatiza, é como tentar subir o rio nadando contra a correnteza. Assim nós somos levados a acreditar que não adianta tentar fazer diferente. Temos que seguir os ditames desse sistema que diz assim: não tem jeito, nada vai mudar, então é melhor fazer igual a todo mundo. Quem já ouviu isso? Ou algo parecido com isso? Já? Olha para quem está do teu lado, vê se a pessoa tem cara de todo mundo. E você, que se chama todo mundo? Coisa terrível. Outro ditame do sistema que rege a sociedade, corrompido, mal, e que está influenciando a todos, diz: minha cidade, faz dizer assim: minha cidade não tem jeito, porque os políticos são corruptos mesmo, nada mudará. Mas quem é que elege esses políticos corruptos? Então, de onde é que começa o problema? Porque assim como prosperidade tem causa, tem razão, tem uma origem, também o mal. Outro ditame desse sistema leva as pessoas a dizerem assim: eu uso o gato da eletricidade mesmo, porque todo mundo é corrupto, todo mundo usa. O político, o advogado, o prefeito, o governador, os deputados, senadores, empresários, presidente da República, todo mundo é bandido, todo mundo faz errado. De novo, todo mundo. Para gerar no senso comum, ou seja, algo que todo mundo acredite, que todas as pessoas da sociedade acreditem,
e fique aquilo como sendo a verdade que prevalece. É o chamado senso comum. Outro ditame: de que adianta guardar a virgindade ou ser fiel? Atrás já se tornou algo tão comum que castidade é coisa do passado. Os adolescentes e jovens ouvem muito isso. E eu tenho ouvido muitas pessoas, crentes, viúvos, ou que por uma tragédia se tornaram divorciados, pensar como esse mundo dita: não tem mais nada para perder, não tem virgindade para guardar. Eu estou com 50 anos, começar de novo com namorinho de mãozinha dada e portãozinho. São os ditames desse mundo. É a influência desse sistema corrupto que está aí. Outro ditame: a pessoa só vale quanto ela tem. Se ela tem, ela vale. Se não tem, não vale nada. Então ela deve dar o jeito dela e leva vantagem no que puder, porque é cada um por si e Deus por todos. Outro ditame é: se a gente não der propina, não tem como ser empresário nesse país e viver honestamente, porque afinal de contas o negócio leva vantagem em tudo, certo? Mais um ditame desse sistema: de que adianta ser fiel se mais cedo ou mais tarde acaba se sendo traído mesmo? Ezequias, ele foi um rei que tinha tudo para dar errado, amados. Seu pai, o rei Acás, que começou a reinar aos 20 anos de idade, se tornou um rei mau, que desonrou a Deus fazendo tudo que o mundo influenciava, ofendendo a Deus com as suas atitudes. Lá em 2 Crônicas 28, diz no versículo que Acás não fez o que era reto. Lá no versículo 28, perdão, diz que Acás não fez o que era reto aos olhos do Senhor, antes andou nos caminhos dos reis de Israel, ou seja, deixou-se levar pelo sistema que regia a sociedade do seu tempo. O que é que está regendo a você? Qual é o pensamento que está regendo você para te levar a tomar as decisões da sua vida? Diz-nos ainda o texto que Acás copiou as nações ímpias, fazendo imagens de outros deuses para os adorar, e praticou abominações dos povos que não temiam a Deus, a ponto de sacrificar alguns dos seus próprios filhos, queimando-os no fogo em um altar idólatra, em honra a deuses falsos que eram adorados por outros povos, com o único objetivo: prosperar, se tornar um rei muito rico. Ele chegou a sacrificar filhos dele. Mas tudo o que Acás conseguiu foi provocar a ira de Deus por suas constantes ofensas e desonras, e levar o reino de Judá a ficar sem a proteção do Senhor, o que levou os seus inimigos a prevalecerem contra ele e o reino de Judá. O povo sofreu muita carestia e opressão dos povos inimigos ao seu redor, que, como abutres, cada um por sua vez, vinha e tirava uma parte daquele povo, cada vez mais combalido, cada vez mais empobrecido, cada vez mais oprimido. Ezequias, filho de Acás, Acás morre e Ezequias herda o trono do seu pai, em total desordem econômica, um povo debilitado na sua moral, um povo oprimido por povos mais poderosos do que eles, e abatido, desesperançado por dias melhores. Nada muito diferente do que o Brasil de uns tempos atrás, bem recentes. Entretanto, Ezequias ousou fazer diferente do pai dele. Ele se posicionou para corrigir os erros do seu pai. Ele se posicionou para corrigir os erros do povo, que também se deixaram corromper pelo seu pai. A primeira coisa que Ezequias fez foi, ao assumir o trono, foi reparar o templo do Deus vivo e purificá-lo, retirando todas as imundícias que seu pai colocara lá, ou seja, imagens de deuses falsos.
altares de deuses falsos, tudo dentro da igreja, tudo dentro do templo de culto a Deus. Eu me lembro de quando eu vim aqui para essa igreja, há pouco tempo que eu estava aqui. Um dia eu chego aqui bem à tarde, num dia de sábado, eu entro por aquela porta, tem uma senhora que era uma diaconisa, armando uma árvore de Natal, chamada árvore de Natal, desse diâmetro aqui, que ia mais ou menos até acima daquela altura da janela ali. Já estava aquele pinheirão enorme aqui e sendo decorado. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, e ainda por cima no altar. Porque o mundo influencia, esse sistema que rege a sociedade, ele influencia a maneira de pensar, e isto vai corrompendo e sendo passado de geração em geração. Chega a um ponto que não existe mais sensibilidade àquilo que Deus diz na sua palavra. Por mais que as pessoas leiam a Bíblia Sagrada, não se sentem em pecado por fazerem aquilo. Por quê? Porque viram seus pais fazendo, viram pastores fazendo, líderes religiosos fazendo, entrou no contexto da relação de religiosidade, de expressão de religiosidade, mas ofende a Deus, porque está aqui na Bíblia Sagrada. O que tem a árvore de Natal a ver com isso, pastor? Porque a árvore de Natal nunca foi de Natal. Foi um costume absorvido pela igreja estatal romana, que tinha na sua prática desde o Império Romano, que quando dominava um determinado povo, para manter a chamada Pax Romana, ou a paz romana, pegava os deuses daquele povo e colocava no seu panteão de deuses e dava autorização para que eles cultuassem o Deus deles, podiam adorar os deuses deles sem problema nenhum, desde que adorasse também a César. Agora não existe mais o Império Romano, existe uma igreja estatal romana, que dá continuidade ao Império Romano, e continua essa prática fazendo a mistura de religiões, num sincretismo que corrompe a verdade e leva as pessoas a andarem e fazerem as coisas que ofendem a Deus, sem perceber que estão fazendo. Por quê? Porque deixam a palavra de Deus, ficam com um livrinho lá, que a religião manda ler, mas não a Bíblia Sagrada. E porque é passado de geração em geração, mesmo sendo nós herdeiros do protestantismo, a gente encontra dentro de igrejas cristãs evangélicas árvores que vieram de culturas e religião como a celta, que cultuavam e adoravam árvores. Alguém aqui assistiu pelo menos algum episódio do filme Game of Thrones? Você reparou que tem uma árvore lá, que é uma árvore que tem a cara de uma pessoa? Alguém aqui por acaso assistiu um seriado chamado Vikings ou Vikings? Você viu lá que eles também tinham lá árvores que eram consideradas como moradia de elfos? Alguém aqui por acaso foi criado lá no interior de Minas Gerais, ou daqui do Rio de Janeiro há pelo menos 30 anos atrás, e sabe da cultura que era passada de pai para filho, que dizia que o Saci Pererê existia, que a moradia dele era dentro de um toco-oco de uma árvore? São coisas que vão sendo passadas de geração a geração, e um dia acaba dentro da igreja para corromper a igreja, para corromper os crentes, para impedir que os crentes possam de fato dar prazer ao coração de Deus e terem o poder e a autoridade restabelecidos na unção do Espírito Santo para fazerem frente àquele que está dominando o mundo, que é o diabo. Porque Deus não fez nada do que existe para estar na mão do diabo, fez para estar na mão do homem. Mas o homem pecou contra Deus, e tudo isso passou para a mão do diabo. Não porque Deus deu, mas porque o homem permitiu.
Agora está aqui Ezequias, ele encontra o templo cheio dessas coisas erradas, cheio dessas coisas místicas, cheio dessas coisas sincréticas, cheio desses altares idólatras. Ele faz uma limpeza, ele começa o reino dele por uma limpeza espiritual, por uma limpeza moral, retirando as coisas que ofendem a Deus, as coisas que levaram o povo a descambar para a imoralidade. Porque ser imoral não é só andar pelado na rua. Há muita imoralidade sendo produzida, e necessariamente não por pessoas que estão desnudas. Tem muita imoralidade sendo produzida por pessoas com terno e gravata, que até com Bíblia debaixo do braço, em cima de púlpitos. Amados, a primeira coisa que Ezequias fez foi reparar o templo. Por favor, você tem que guardar isso, porque Deus espera que você saia daqui com isto, para que você cause a prosperidade da tua vida. Então eu vou fazer, independente de alguém que não goste disso. Dá uma olhadinha para o teu irmão do lado e diz para ele: prosperidade tem causa. Se você quer prosperar, comece por reparar o templo. Se você, meu amado, minha amada, quer dias melhores e experimentar prosperidade verdadeira, então comece por limpar e restaurar o templo do Senhor, que a palavra de Deus diz que é você, sou eu, nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluia! A palavra de Deus diz que Deus não habita templos feitos pelas mãos dos homens. Deus não habita parede, Deus não habita banco, Deus não habita púlpito, Deus não habita isso aqui. Deus habita aquilo que foi feito pelas mãos dele. Tem homem e mulher aqui que acredita que foi Deus que fez o ser humano? Por isso que o Espírito Santo de Deus habita. A palavra de Deus diz que nós somos a habitação do Altíssimo. Mas quantos são os templos que o Espírito Santo não está habitando? Por quê? Porque está cheio de sujeira, cheio de imundície. Ele é santo. O pecado para Deus é chamado de imundície. Pensa numa coisa que seja imunda e que você não suportaria conviver com aquilo ali. Vou provocar você. Você está dentro do ônibus, uma pessoa passa mal e vomita tudo. Você não aperta a campainha e desce logo, não? Eu desço. Porque senão quem vai chamar o Raul no segundo tempo sou eu. Aquele cheiro, aquela coisa, a pessoa não tem culpa. Passou mal. Isso é imundície. A gente não suporta aquilo nos enoja, aquilo nos faz sentir mal. Pecado é assim para Deus. É imundície. A palavra de Deus, quando diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Iniquidade é uma imundície, é algo que Deus olha e diz: eu não suporto isso, eu não quero ter comunhão com você não. Não é porque eu recebi Jesus como único eterno suficiente Salvador, fui batizado no Espírito Santo. Tem gente que diz assim: o Espírito Santo está ali e acabou e não sai. Como assim? O Espírito Santo não é uma marca, um selo, um emblema. Isso são figuras de linguagem a respeito do Espírito Santo, do que ele faz na vida da gente. Mas ele é um ser pessoal. Você ficaria onde você não suporta por sentir nojo? Por que Deus tem que estar? Não está. O pecado faz separação. Então a primeira coisa que Ezequias fez foi: ele olhou para o pai dele, ele olhou para o reino do pai dele, ele olhou para aquilo que ele herdou e disse: rapaz, mas eu herdei isso tudo aqui, desse jeito. Os inimigos ficam se revezando, é igual abutre. Cada hora vem o filisteu, arrebenta com a gente, leva um bocado. Vem os assírios, arrebenta com a gente, leva um bocado. Vem os caldos, toda hora tem alguém. Por quê? Porque Deus não está mais cuidando dessa nação, como ele antes disse que faria. Por que não? Porque ele disse que o dia que vocês me abandonarem, vocês vão ficar por conta de vocês.
Se você quer dias melhores, experimentar a prosperidade verdadeira, então você precisa fazer igual a Ezequias. Nós precisamos fazer igual a Ezequias, começar por limpar, restaurar o templo do Senhor, que somos nós. Então, retire tudo que é errado, tudo que foi consagrado a falsos deuses, as imagens de devoção, as fitinhas, aos patuás, aos amuletos e toda e qualquer representação de alguma entidade que foi colocada em sua casa, que foi colocada em meio ao que é teu, que foi colocado no teu corpo, que foi colocado no teu filho, na tua filha, no teu marido, na tua esposa, no teu carro, na tua casa, na tua empresa. Joga isso fora. Você precisa de Deus, você não precisa de amuleto. Porque o que adianta um amuleto se o coração está sujo? Para Deus é como alguém vestindo uma roupa de grife caríssima, mas é um criminoso. Seus atos são de crime, seus atos são de maldade, seus atos são de erro, seus atos são de malfazejo. Não adianta estar aqui com uma fitinha que foi consagrada, benzida, orada pelo pastor, pelo bispo, pelo apóstolo, por quem quer que seja. Isso é misticismo. Isso faz tanto efeito de Deus na pessoa quanto um pedaço de pedra retirada do solo, que alguém disse que por estar ali está atraindo toda a energia negativa que sai dos chakras. Isso é misticismo, isso é coisa construída pelo diabo para desvirtuar o ser humano, desviá-lo de Deus. E o senso comum e o sistema que rege a sociedade está aí usando os meios de comunicação para influenciar as pessoas, e tem entrado até dentro das igrejas. E olha para a nossa sociedade. Quem pode dizer que essas coisas realmente dão certo para o bem, se a sociedade está do jeito que está? Olha para a casa dos crentes. Quantos são os crentes? São crentes, mas que não estão fazendo diferença nenhuma em relação àqueles que não creem em Deus, ou que não vivem em compromisso com Deus. Por quê? Porque seus atos são de obediência ao sistema que rege a sociedade. Então retira tudo. Deus não aceita que alguém o adore, mas também adore a santos ou entidades supostamente fazedoras do bem, porque isso é desonra para o Senhor. Lá em Isaías capítulo 42, versículo 8, pela boca do profeta Isaías, o Senhor diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem meu louvor às imagens de escultura. Não tem esse papo de que é apenas a representação de alguém que foi tão bom e que agora tem poder, que a igreja disse, que os homens disseram, não Deus, que tem poder agora para fazer o bem para aqueles que intercedem por eles. A palavra de Deus não é do pastor, não é do bispo, não é do apóstolo, não é do pastor Cláudio Barroso. A Bíblia Sagrada, a mesma que é do catolicismo, que está lá no catolicismo, que está aqui no cristianismo evangélico, diz, Atos capítulo 4, versículo 12, debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Há apenas um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O que passa disso é construído por homens religiosos para manter o poder que a religião exerce sobre a sociedade, na maior parte das vezes cumprindo o propósito do sistema que rege a sociedade, que está na mão do maligno. Não existe religião, seja ela protestante, católica, espírita, qualquer uma que seja, nem a nossa, que é perfeita. Perfeito há só um, que é Deus. E Ele nos deixou a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Mas na nossa cultura, a gente quer receber a bênção, a prosperidade caindo do céu. Basta eu usar uma fitinha amarrada no meu pulso, até ela apodrecer. Quando ela apodrecer e cair, aí a bênção vai acontecer. Eu fiz o que para isso acontecer? Eu entristeci foi a Deus. Se alguma coisa acontecer, não vem de Deus, porque o diabo tem poder para fazer até umas pessoas enriquecer.
Ou você acha que quem foi que estava enriquecendo o ex-governador do estado? Ou você acha quem foi que estava enriquecendo esses políticos que durante décadas mandaram e desmandaram nesse país? Ou você acha quem é que estava enriquecendo e dando apoio? Não foi Deus. E quantas vezes essas pessoas entraram dentro das igrejas? A gente vê na televisão, a gente vê traficante, miliciano, com aquele cordão grossão de ouro e uma imagem de uma entidade da sua devoção aqui para proteger. Você já notou que todo mundo que diz que teve o corpo fechado morreu? Eu não conheci ninguém que disse: eu tive a entidade tal, não sei o que, eu tenho o corpo fechado, e ficou vivo. E, via de regra, todos morreram mal, de morte matada. Não, mas fulano recebeu 29 tiros, está vivinho aí, mas vai morrer, ou não? E o problema é que aquilo que vem da mão do diabo tem uma conta eterna a ser paga. A conta não é paga aqui não. Muitas vezes começa a pagar aqui, mas vai seguir pela eternidade. Amado, retira tudo que representa obediência ao sistema corrupto que rege a sociedade e as suas pseudo-verdades. Arranca o gato no fornecimento da eletricidade que tem na tua casa. Arranca o gato que tem no fornecimento de água para a tua casa. Destrua aquele calçado ou roupa chamada réplica, palavra bonita que disfarça aquilo que é pecado, ou seja, pirataria. Pare com a prática do superfaturamento ou do comprar nota fria. De dar a bola, nome interessante para disfarçar uma coisa chamada propina, suborno ao agente público. Tira a sujeira da sua vida. Tira a sujeira do altar, tira a sujeira do templo, que é você, que é a sua casa, que é a sua vida, que é a sua família, que é o seu lar, que é o seu carro, que é a sua empresa. Tira a pornografia do seu computador, do seu smartphone, do seu tablet. Tira a bebida, tira o vício, destrua tudo que te pertence, foi consagrado a qualquer entidade, tenha ela sido estabelecida pela região institucional ou por orientação de um líder religioso. Tira. Ezequias limpou sua casa, ele limpou o templo, influenciou a sua nação a buscar a Deus. Ele nadou contra a correnteza do senso comum, o sistema que regia aquela sociedade. Qual foi o resultado disso? Nós lemos lá 2 Crônicas 31, 20 e 21, em tudo o que ele empreendeu no serviço. Mas começa dizendo lá: foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Não basta você fazer só no seu corpo, tem que fazer na sua casa. Eu cuidei de uma senhora, que essa senhora, com a vida toda destruída, empregada numa boa empresa, o dinheiro dela não dava para nada. Morava ela e um cachorro pequenininho no apartamento, lá na Tijuca. Ganhava um bom salário numa multinacional, mas o dinheiro dela não dava para nada. Estava sempre aperto. Me procurou, a gente começou a conversar e começamos a cuidar dela. Dificuldade para acreditar em Deus, mas servia a entidades. Ela recebeu a palavra de Deus, disse: eu preciso de mudança. Eu reconheço que nada disso aqui abençoou minha vida, pelo contrário, minha vida só andou para trás. E eu contei para ela isso aqui, eu falei para ela dessa palavra, eu compartilhei essa mensagem de Deus para a vida dela. Eu disse para ela: tira tudo que não presta, tira tudo que desonra a Deus. Deus diz: eu não dou a minha glória para outro. Você acha que Deus vai dividir a glória dele em um determinado ser, uma entidade
dessa religião, que você tem lá a imagem, que você acende vela, que você faz pedido, que você pede intercessão. Tira essas coisas da sua vida. Um dia ela ligou para mim e falou: pastor, não tenho mais nada na minha casa, tirei tudo, quebrei tudo, era meu, quebrei tudo, destruí tudo, botei na lixeira e consagrei minha casa para o Senhor. Falei: glória a Deus. Mas o Espírito Santo disse para mim assim: ainda não, ainda tem pontos de contato. Eu virei para ela e falei: ó, Deus está dizendo que ainda não tem não está tudo resolvido não, ainda tem ponto de contato aí. Pastor, não tem, já tirei tudo da minha casa, pastor. Falei: então vamos orar, se foi Deus que falou comigo, vai acontecer de a gente saber. Se não foi, você vai ser abençoada por Deus, porque Ele é fiel, se você andar na presença dEle. Um dia a gente está conversando, batendo um papo, aí ela diz para mim: sabe, pastor, naquele lugar lá, interessante, o senhor fala sobre dízimos, para mim não é novidade não, porque lá naquele lugar lá, naquela religião que eu seguia, as coisas lá que fazia, a líder religiosa lá também me pedia, a gente tinha que entregar dízimo. Eu falei: dízimo? Não, dízimo é coisa de cristianismo, dízimo é coisa de judaísmo, dízimo nessa religião não existe. Não. A líder lá religiosa, ela dizia que, inclusive, eu deixava 12 cheques no final do ano, que para todo mês ia descontando aquele valor que eu dizia que podia descontar. Falei: quer dizer que você deixou... E ela tem cheque lá na mão? Tem. Deus não falou que você ainda tinha pontos de contato? Você tem que resgatar esses cheques. Ah, mas por quê, pastor? Porque cada cheque desse que está lá na mão dela tem seu nome, não tem? Tem. É da sua conta bancária, não é? É. E não é do dinheiro que você, para ganhar, você trabalha. Trabalho não é vida, vida não é dinheiro, dinheiro não é vida, representação daquilo que você viveu para ganhar? É. E aí, não é com isso que você honra a Deus com a sua adoração? É. Significa que todo mês, aquelas entidades que você servia estarão sendo adoradas com o dinheiro que vai sair de você. Pastor, então eu tenho que ir lá para tirar aquilo de lá. Eu falei: tem. Não, pastor, eu não vou voltar lá não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá no banco e eu vou contar a história para a gerente lá, de que você vai dizer: vai pregar mentira? Você vai pregar mentira para resolver isso? Ou seja, você vai achar que saiu da mão do diabo, ficando na mão dele, porque o pai da mentira é o diabo, diz a palavra de Deus. Volta lá. Se é isso que você entende que deve fazer, vá lá e conserta isso. Ela foi lá, teve com a líder, pegou os cheques de volta, foi amaldiçoada, porque na tua vida vai acontecer, porque a entidade falou que vai fazer, vai acontecer. Aí ela saiu de lá: pastor, e agora? Não sei nem o que faltou, cheio de medo. Falei: a palavra de Deus diz que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Fique em paz. Então quer dizer, pastor, que agora está tudo resolvido, né? Eu falei: não sei, vamos orar. Vamos orar ao Espírito Santo. Não, ainda tem coisa aí. E eu tive que dizer para ela: não fica assustado não, porque você está numa igreja e você diz que crê em Deus. Se Deus que você diz que crê é ser pessoal, Ele fala, se comunica conosco, então não fique assustado de eu dizer que eu ouvi Deus falar comigo, porque Ele também pode falar com você. A palavra de Deus diz: vós me buscareis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Ele é ser pessoal, Ele não é uma força da natureza, Ele não é algo etéreo, Ele é concreto, Ele é ser. Eu disse para ela: não, ainda tem coisa aí para ser tirada. Eu falei: pastor, então vamos orar, ora comigo aí. Ela orou. Ela disse que foi trabalhar. Quando ela voltou, o cachorrinho dela tinha vomitado o apartamento inteiro. Nunca tinha acontecido isso. E aí ela foi e deu uma geral, uma faxina no apartamento. E quando ela deu a faxina no apartamento, ela pegou e resolveu dar uma faxina também na geladeira. Então ela desligou a geladeira. Antigamente não fazia isso. Quando não tinha as frost free, né? Frost free você não precisa desligar, né? E aí derreteu o gelo todinho. Quando ela foi na geladeira, que ela foi fazer limpeza, o que ela encontra dentro do congelador da geladeira?
tinha uma fitinha de patuá, um negocinho lá que tinha sido consagrado lá naquele lugar por aquela entidade que disse para ela colocar no freezer, que era para prosperar a casa dela. Satanás gosta de fazer isso, esconder. A gente não vai lembrar até o dia que a gente busca a Deus, porque quando a gente começa a buscar a Deus, a luz do Senhor entra, e quando a luz do Senhor entra, revela tudo que está escondido. Ela virou para mim e falou: pastor, descobri, era Deus mesmo que falou com o senhor. Eu falei: glória a Deus, mas ele está dizendo para mim que ainda tem coisa. Não pode, pastor, não tem jeito, deu uma faxina na casa. Falei: irmã, então vamos orar. E aí nós oramos: o Senhor revela o que tiver aí, pai. O Senhor está vendo que ela quer, então abençoa. Ela disse que deitou na cama, estava lá e ficou incomodada, o colchão, ela pegou e foi mexer no colchão. Quando ela mexeu no colchão, o que estava debaixo do colchão? Um outro ponto de contato, um negócio que ela fez e consagrou lá naquele lugar com as entidades. Por quê? Porque ela era apaixonada por um homem. Esse homem não era dela, com quem ela se relacionava, e ela estava fazendo um trabalho, tinha feito um trabalho para esse homem se tornar dela. Então ela tinha que colocar do lado que ele deitava no colchão. Esse homem não ficou com ela, não estava com ela, era um problema grave na vida dela, e aquele ponto de contato lá. Ela ligou para mim: pastor, achei outro. E Deus disse para mim: agora acabou. Sabe o que aconteceu com aquela mulher? Aquela mulher começou a ser abençoada por Deus. Ela era perseguida no trabalho, oprimida pela chefe. Era uma empresa multinacional. Ela começou a ter paz para trabalhar. Ela começou a não sentir mais perturbação dentro de casa. Ela conseguia dormir e descansar, porque antes ela dormia e acordava cansada, ela acordava estressada. Já aconteceu isso com você? Você dorme, mas acorda cansado, parece que você não dormiu. A cabeça parece que não para de trabalhar. Pois bem, para resumir a vida dessa mulher, Deus abençoou ela com paz, Deus abençoou ela com tranquilidade, foi resolvendo todos os problemas pendentes que ela tinha financeiro. Deus foi dando a ela satisfação. Ela acordava para um novo dia e já falando com Deus, ela começou a sentir que, palavras dela: pastor, é como se o dia estava muito quente, eu abrisse a janela e entrava um frescor na minha casa, na minha vida. Paz, equilíbrio e satisfação. Sabe o que aconteceu? Aquela chefe, de uma hora para outra, começou a olhar para ela diferente. A mulher teve um problema, sentou e começou a falar da vida dela para ela. Aquela mulher começou a se tornar simpática com ela. Teve uma situação lá em Angola, numa filial da empresa. Quem é que eles mandam para ir lá para Angola? Para passar quase 30 dias lá, prestando um serviço lá, fazendo uma auditoria lá, um trabalho de confiança. Ela foi ganhando uma boa grana que ela não esperava. E ela volta e começa a colocar tudo da vida dela em ordem. Por quê? Porque prosperidade começa com paz, equilíbrio e satisfação. Mas para isso é preciso fazer como Ezequias: limpa e tira aquilo que desonra a Deus. Você está tentando do jeito daqueles que te dizem que é o jeito que te levará ao sucesso, por isso você usa teu corpo para seduzir, compra o que é ilícito, faz o jogo da corrupção, dá o jeitinho brasileiro. E no que tudo isso leva e já levou a nossa nação a se tornar?
Veja quanto desemprego, quanta violência para todo lado. Nós vemos consequências terríveis de a nossa nação ter se corrompido e se tornado leviana, afastando-se de Deus. Ouse dar um passo de fé e obediência a Deus. Passe a viver pelos princípios e valores estabelecidos por Deus, para que então você possa prosperar, porque prosperidade tem causa. Você já esqueceu? Fala para quem está ao teu lado: prosperidade tem causa, e a causa é honrar a Deus. Haverá muitos que dirão que você enlouqueceu, mas não se preocupe não. Olha o que a própria Bíblia diz lá em 1 Coríntios 3, 16 a 20. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa. Pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio. Porque aquilo que esse mundo acha que é a sabedoria de Deus, porque aquilo que esse mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Como dizem as Escrituras Sagradas, Deus pega os sábios nas suas espertezas. E também o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios, ou aqueles que se acham sábios, não valem de nada. Você quer prosperar? Prosperidade tem? Prosperidade tem? Causa. E a causa da prosperidade é honrar a Deus. Você pensa um pouquinho sobre isso? Como é que está a tua vida? Você, como tantos dessa cultura brasileira, tão fragilizada, tão empobrecida, tão carcomida. Você é também daqueles, ou tem sido também daqueles que acreditam que a prosperidade vai cair do céu porque você amarra uma fitinha que foi benzida, acende umas velas para alguma entidade, seja ela de que religião for, sobe não sei quantas escadarias carregando uma imagem, participa de correntes de oração, sobe montes para orar. Mas o que importa para Deus é o que você faz quando você desce desse monte, quando você sai dessa corrente de oração. O que Ele está vendo? Como é que está sendo tratado e cuidado o templo que Ele quer habitar? Tira aquilo que desonra a Deus, tira aquilo que desagrada a Deus, limpa. Faz de Deus, apenas Ele, Senhor da tua vida. Prosperidade tem causa. A causa da prosperidade é honrarmos a Deus. É ter somente Ele como nosso único, eterno e suficiente Salvador, Jesus Cristo. O único nome que pode interceder por nós. Mas Ele mesmo disse: eu vou honrar os que me honram. Você não pode honrar a Deus se você divide a glória dele com outro. Se você tem alguém da sua devoção, alguém que uma religião disse que tem poder para isso ou para aquilo, quando Deus diz completamente diferente disso. E se você crê no Deus que criou o céu, a terra, o universo e tudo que neles há, o Deus que é confirmado pela ciência, ainda que muitos cientistas não queiram acreditar na existência dele, ainda que a Bíblia diga, antes da ciência existir, que o corpo do ser humano foi feito de todo o produto que existe na terra, do pó, da água. Se é esse Deus que você diz crer nele, Ele tem que ser único, eterno, suficiente, em quem você deposite sua fé, sua esperança, sua confiança, e vive para honrá-lo. Ser membro de uma igreja desse Deus não é ser membro de um clube religioso, é fazer parte do corpo de Cristo, é ter aliança com Deus, que se materializa através
desse corpo, a que você agrega para servir a Ele, para dar prazer ao seu coração. E a sua palavra diz que a alegria que damos ao coração dele redunda na paz que nós precisamos. Faça como Ezequias, limpa o templo, tira tudo aquilo que o seu pai, que a sua mãe trouxe como herança religiosa, herança cultural para a tua vida, e que você reconhece à luz das Escrituras Sagradas, da Bíblia, que te leva a ser impedido de ter verdadeira prosperidade. Eu conheço gente que diz assim: mas eu não posso fazer isso não. Eu até gostaria, pastor, mas sabe por quê? Porque fazendo isso, eu vou sair da religião da minha mãe, do meu pai. Eu não gostaria de ofendê-los. E tem muita gente que está adorando o pai e a mãe no lugar de Deus. Tem gente que diz: eu reconheço que esta é a verdade, mas eu não gostaria de contrariar meu pai e minha mãe. Eu não estou falando com adolescentes, não, estou falando com adultos. E prefere não desagradar o pai e a mãe que estão na ignorância do não saber, e com isso desonrando Deus. Que a sua escolha seja a escolha que agrade a Deus, não a escolha de um pastor, não a escolha de uma religião humana, não de uma eclesiologia, mas da verdade eterna, que a gente só obtém através da palavra de Deus.